Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Theo, sou professor aqui do Instituto Monte Oreb e hoje trataremos sobre o assunto de normas e procedimentos trabalhistas. Vamos lá. O primeiro ponto de elucidação da nossa matéria é saber quem é ou quem são os sujeitos da relação de trabalho, especificamente da relação de emprego. E aqui a gente tem duas figuras, o empregado e o empregador. Quem é o empregado? O artigo 3º ele vai nos dizer exatamente quem é o empregado. Ele vai falar que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Aqui estão todos os requisitos para a configuração da relação de emprego. Quando você define quem é o empregado, automaticamente já vai se aplicar a CLT para aquela relação jurídica. Então, quais são os requisitos que estão previstos nesse conceito do artigo 3º? A subordinação, a não eventualidade, a onerosidade e a pessoalidade ou pessoa física. Vamos ver cada um. O primeiro deles é a subordinação. A subordinação é aquela... Tem várias teorias para dizer o que define a subordinação. Se é uma subordinação jurídica, se é uma subordinação técnica, se é uma subordinação econômica. Vamos passar rapidamente sobre as teorias para você ter uma noção maior do que é a subordinação. A subordinação jurídica seria aquela decorrente do contrato de trabalho. Você só está subordinado a outra pessoa porque você realizou um contrato e colocou o seu serviço à disposição dela. A subordinação técnica diz respeito à capacidade de você gerenciar e manusear os instrumentos da empresa. Então, um químico, às vezes, tem mais conhecimento que o próprio dono da empresa. Um médico, às vezes, tem mais conhecimento que o diretor do hospital. Então, a subordinação técnica ela é falha nesse ponto, porque o empregado pode ter mais conhecimento técnico que o seu empregador. E a subordinação econômica diz respeito à sua capacidade econômica. Então, em 90% ou mais dos casos, no Brasil, o empregado, normalmente, ele é economicamente mais fraco que o empregador. Mas isso nem sempre é verdade. Até por conta dos comércios pequenos em que o administrador, o dono do comércio, às vezes ele não lucra e o empregado continua recebendo seu salário. Então, nesse caso, ele é economicamente mais forte que o empregador. Então, por isso que a subordinação econômica tem esse ponto falho também. Hoje, a mais aceita é a subordinação jurídica. O empregado só obedece ordens do empregador porque ele realizou um contrato sob um ordenamento jurídico que permite que o empregador dê ordens a ele. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O outro ponto sobre a subordinação são os exemplos. Então vamos lá, como é que configura essa subordinação na relação de emprego na prática? O empregador dá ordens ao empregado, o empregado tem que cumprir horário, ele tem horário para chegar, tem horário para sair, tem horário para descansar. Então isso tudo faz com que fique caracterizada a subordinação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do trabalho eventual ou do trabalho do autônomo. Você contrata um pintor, você contrata um marceneiro para fazer algum serviço, ele que vai dizer o horário que ele vai trabalhar, a não ser que seja na sua residência, e aí você vai ditar as regras da sua residência. Mas se não for na sua residência, ele que vai ditar as próprias regras. Então ele não tem subordinação. Agora no trabalho empregatício, no serviço empregatício, é diferente. Você obedece às regras da empresa. Você tem um procedimento a ser adotado. É o procedimento que a empresa impõe. Beleza? Normalmente no regulamento empresarial, que a gente vai estudar lá para frente. Exigência de comparecimento a treinamento, por exemplo. Por que você é obrigado a ir? Porque a empresa determinou. Isso é subordinação. Disciplina no tratamento com o cliente. Como é que você vai lidar com os clientes da empresa? Tem um procedimento específico que a empresa dita. Então, nesse caso, você também é subordinado. E aqui uma atenção que eu quero chamar, que eu estou falando de empresa, mas não necessariamente o empregador é uma empresa. Eu só estou usando o termo empresa porque é o que a gente comumente vê no nosso dia a dia. Mas vamos passar para o próximo requisito, a não eventualidade. Empregado é aquele que presta serviço contínuo, não é aquele serviço eventual, aquele que é esporádico. O empregado ele presta um serviço, eu não vou dizer diariamente, que também não seria correto, mas é um serviço contínuo, com habitualidade. Então, como é que seria? O empregado que trabalha de segunda a sexta, ele não é eventual, porque ele está ali, continuamente. Todo cliente que vai lá, ele vê aquele empregado. Então, ele já faz parte de todo
o núcleo da empresa. Agora, olha só, não necessariamente é diariamente, como eu falei, o trabalho dele. Imagina um empregado que vai 3 vezes por semana, ou então ele vai uma semana sim, uma semana não, mas isso ao longo de anos. Veja, é um trabalho contínuo, só não está sendo diário, beleza? Esse é o requisito da não eventualidade. Próximo requisito, a onerosidade. O contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele é oneroso por natureza. Você está dispondo do seu serviço e a outra parte tem que te pagar, tem que te remunerar. Isso que diferencia o contrato de trabalho do contrato de trabalho voluntário. No trabalho voluntário, você já sabia desde o início que você não iria receber. Aqui no contrato de trabalho, desde o início você tem a expectativa de receber uma remuneração pelos serviços prestados. Então, o requisito da onerosidade é o terceiro requisito. E o quarto requisito é a pessoalidade ou pessoa física. Você é contratado como empregado por conta das suas qualificações pessoais, por conta da sua capacidade técnica. Então, você não pode ser substituído por outra pessoa. Se tem uma relação em que o prestador de serviço está sendo substituído quando ele não vai, provavelmente não tem uma relação de emprego aí. Porque o empregado não pode ser substituído por outra pessoa. Beleza? E aqui a gente vai ver agora o conceito de empregador. Quem é o empregador? O artigo 2º da CLT ele vai dizer: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Aqui ele também vai trazer alguns requisitos, alguns princípios básicos para configurar a figura do empregador. Vamos lá. Primeiro ponto, a CLT ela coloca o empregador com a empresa. Por isso que eu estou sempre falando de empresa, mas não necessariamente é uma empresa. Por que a CLT então colocou a empresa individual ou coletiva? Porque ele quis despersonificar a figura da pessoa que dirige a empresa para colocar a empresa como o empregador. Vamos ser mais claros. Na empresa a gente tem um CNPJ e tem um sócio, que tem CPF, que são pessoas diferentes. Então temos o diretor, o sócio, que é uma pessoa, e a empresa, que é outra pessoa. O que a CLT quis? Olha, não me importa quem é o diretor, quem é o administrador, quem é o sócio. O que me importa é a empresa. Ela vai ser o empregador. Beleza? Ou a empregadora, né? Princípio da alteridade. Lá no conceito vocês viram que a empresa, que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Isso significa que se a empresa está mal das pernas, se a empresa não está conseguindo lucrar, isso é problema unicamente da empresa. Isso não pode repercutir no contrato de trabalho. Isso não pode acarretar redução salarial. Então, o princípio da alteridade diz que quem assume os riscos da atividade, o risco de ter lucro ou o risco de ter prejuízo, é o empregador e não o empregado. Não pode ter essa transferência de riscos para o empregado. Ok? Próximo ponto aqui. Ele fala do poder diretivo. Quando o conceito fala de admitir, salariar e dirigir a prestação de serviços, ele está falando justamente do poder empregatício, que é o poder que o empregador tem de comandar as atividades dentro da sua empresa. Tem várias subdivisões desse poder, tá? Mas no geral é o poder que o empregador tem de comandar as atividades do empregado dentro do estabelecimento comercial, ou fora dele se for uma atividade exercida fora do estabelecimento. Outro ponto, o empregador por equiparação. Empregador por equiparação são aquelas entidades, aquelas pessoas que a lei decidiu conferir a qualidade de empregador, mesmo não sendo uma empresa, mesmo não sendo uma sociedade empresária. Então, confere aqui comigo. Ó. Equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos de relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. Olha só, mesmo que uma instituição não tenha fins lucrativos, vamos pegar uma igreja, por exemplo, se ela contrata alguém para prestar um serviço de forma subordinada, um serviço não eventual, um serviço oneroso e com pessoalidade, vai estar caracterizado uma relação de emprego, mesmo que não tenha uma finalidade lucrativa. A mesma coisa do profissional liberal. Eu sou advogado, sou profissional liberal. Se eu contratar alguém
com um serviço não eventual, com subordinação, pessoalidade e onerosidade, eu vou ser empregador e ele vai ser empregado. Aqui cabe destacar o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade ele fala o seguinte: prevalece o que acontece no mundo fático do que está escrito no contrato. Então, como é que ficaria? Um exemplo aí para ficar mais claro. Já aconteceu no mercado, sabe aqueles vigias de carro, aquele pessoal que fica ali no estacionamento, ajudando a descarregar as compras, a levar o carrinho? Pois é, aconteceu que o tribunal julgou que aquele cara que fica lá, que não tem relação, nunca celebrou um contrato com o mercado, nem conhece o dono do mercado, nem um gerente, ele foi... o tribunal entendeu que ele é empregado do mercado. Por que o tribunal entendeu isso? Porque ele estava lá todos os dias, ele ajudava a empresa na atividade econômica, ele entrava no horário que a empresa abria e saía no horário que ela fechava. Ele realizava uma atividade econômica indireta. Por quê? Que a empresa deixava de contratar alguém para levar os carrinhos para ajudar nas compras, porque ele estava fazendo aquele serviço. Então aqui teve um lucro indireto da empresa e ele estava lá todos os dias, era um trabalho não eventual, tinha onerosidade e a questão da subordinação. Naquele caso específico, tinha a questão de reserva de vagas do estacionamento. O vigia, o pessoal que trabalhava lá no estacionamento, recebia ordem de reservar determinadas vagas para os diretores, para os gerentes do supermercado. Então, nesse caso, também teve a subordinação. Beleza? Então, o tribunal entendeu, nesse caso, que tinha vínculo de emprego, ainda que não tenha contrato. Outro exemplo é do policial militar. O policial militar, em regra, não conheço nenhum estatuto que não seja assim, ele é proibido, por lei, de realizar serviços fora da corporação. Ele tem um serviço... Quando ele entra na corporação da Polícia Militar, ele é exclusivo, o seu trabalho é exclusivo daquela corporação. Ele não pode realizar qualquer outro tipo de serviço fora. E aí o que acontece? Normalmente o policial militar, para complementar sua renda, ele exerce uma atividade de segurança ou de vigilante nos horários livres, né? E aí o que aconteceu? O tribunal entendeu que, apesar do estatuto proibir ele de realizar esses serviços, isso não impede a caracterização de vínculo de emprego com as empregadoras. Por qual razão? Olha, se o estatuto proíbe ele de realizar esse serviço, ele vai ser punido administrativamente. Mas se eu não colocar, se eu não reger, se eu não conferir o vínculo de emprego com a empregadora, quem vai sair ganhando nessa história toda é a empregadora, que, sabendo que ele era policial militar, que o trabalho era proibido, contratou ele mesmo assim. E aí não vai pagar nenhuma verba rescisória, não vai pagar nenhum direito conferido pela CLT. Então, para evitar um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, o tribunal entendeu que mesmo quando o policial é proibido de trabalhar, ele também pode ter seu vínculo de emprego garantido pela CLT, se cumprir os requisitos, né? Vamos lá, grupo econômico. O grupo econômico, eu vou querer que vocês prestem atenção só no conceito. Tem uma discussão doutrinária sobre o que caracteriza, o que não caracteriza, grupo econômico horizontal, grupo econômico vertical, mas eu quero que vocês atentem-se ao conceito. Entende-se por grupo econômico a união e a cooperação entre empresas, mantendo cada uma personalidade jurídica própria, para a consecução de atividades econômicas que possam beneficiar a todos os integrantes. Olha só, a ideia do grupo econômico é o seguinte: eu, empresa, sozinho, tenho dificuldade de atuar no mercado. Vamos nos unir para ficar mais fácil? E aí você cria laços entre empresas com CNPJs diferentes, cada uma delas, mas que realizam atividades integradas, realizam atividades conjuntas, uma beneficiando a outra, beleza? E aí vem uma questão importante. Com a reforma trabalhista, ela deixou bem claro que a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico. O que acontecia normalmente nos processos? Para caracterizar um grupo econômico, normalmente o advogado juntava o quê? O quadro societário. Ele ia lá na junta comercial, ou então ia lá na Receita Federal e via quem eram os sócios daquela empresa. Se os sócios eram os mesmos, ele, quando juntava no processo, falava: olha, aqui tem um grupo econômico, os sócios são idênticos. Mas aí veio a reforma trabalhista e falou que isso não é suficiente. E até razoável, né? Até porque pode acontecer de eu ter empresas diferentes,
mas não necessariamente tem um grupo econômico, uma ligação entre elas, ok? Sucessão trabalhista. Na sucessão trabalhista ocorre quando uma empresa é adquirida por outra, é sucedida por outra. E aí, nesse caso, qual é o efeito prático? Os contratos de trabalho, eles permanecem. A sucessão trabalhista não influencia no contrato de trabalho. O que acontece, na verdade, é que a empresa sucessora assume toda a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas. A sucedida fica respondendo subsidiariamente. A reforma trabalhista também trouxe uma regra especial sobre a sucessão trabalhista, na verdade, quanto à responsabilidade do sócio retirante. É aquele sócio que não está mais na empresa, mas só que ainda está respondendo por ela. Qual é a regra geral aqui? O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurava como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Então o cara saiu, mas ele averbou no contrato a sua saída? Se ele não averbou, meu amigo, ele responde por todas as obrigações trabalhistas. Ele averbou a saída, então ele só vai responder pelas obrigações trabalhistas até 2 anos após a sua retirada. Passou 2 anos, ele não responde mais por nada. Beleza? Pessoal, mas você acabou de falar que empresa e sócios são pessoas diferentes, então por que ele responderia? Existe um instituto no direito chamado de despersonalização da pessoa jurídica. Você vai afastar temporariamente a personalidade jurídica da pessoa jurídica e vai atingir o patrimônio dos sócios. Tem os requisitos previstos em lei, tá? Não é tão fácil, tão simples assim atingir o patrimônio do sócio, mas pode acontecer. E se acontecer, eu tenho que verificar se essa ação foi ajuizada até 2 anos após a averbação da retirada do sócio nos registros da empresa. E aí tem a ordem de preferência. Primeiro você vai atingir a empresa devedora. A empresa devedora não tem patrimônio. Então eu passo para o próximo. Quem é o próximo? Os sócios ativos. Os sócios ativos também não têm patrimônio. Aí sim eu busco o sócio retirante. Então veja que tem uma ordem de preferência. Primeiro a empresa, depois os sócios ativos e agora o sócio retirante. Ok? Outras formas de trabalho. A CLT ela trata especificamente da relação de emprego. A CLT vai tratar da relação entre empregado e empregador, apenas, ok? Aqui na CLT a gente vai ter também o trabalho de aprendizagem, tá? O aprendiz, aquele menor aprendiz, o aprendiz que já é maior de idade, o aprendiz deficiente. Essas formas de trabalho também é considerado emprego. Cuidado, viu? Aprendiz é diferente de estágio. Estágio tem regramento próprio. O estágio é regulado pela Lei 11.788. Não se aplica a CLT às relações de estágio. E também não se aplica a CLT em relação ao trabalho rural. O trabalhador rural também não é abrangido pela CLT, apesar de aplicar subsidiariamente, ou seja, naquilo que for lacunoso na lei do trabalhador rural, eu aplico a CLT na medida do possível. Outro trabalho, trabalho doméstico. O empregado doméstico também não é abrangido pela CLT, apesar de ter direitos parecidos. Parecidos não são idênticos. E terceirização. O terceirizado, o trabalhador terceirizado também não é abrangido, ou pelo menos essa relação de terceirização não é abrangida pela CLT. Agora, cuidado. A relação de terceirização, relação entre a empresa terceirizada e a empresa contratante de serviços. Agora, a relação entre a empresa terceirizada e seus empregados, aí sim é regulada pela CLT. Porque os empregados terceirizados, eles possuem um vínculo direto com a empresa terceirizada. Ok? Mas agora, esses empregados terceirizados não possuem vínculo empregatício com a empresa contratante. Beleza? Então, para ficar claro, a empresa de prestação de serviços de limpeza vai ter seus empregados e eles possuem vínculo jurídico com essa empresa. Se essa empresa foi contratada por um shopping, não existe vínculo jurídico algum entre os empregados da empresa prestadora de serviço e o shopping. Ok? Vamos para o próximo tema aqui, que é a duração do trabalho. Olha só, a CLT se preocupou em estabelecer limites máximos e regramentos que estabelecem patamar mínimo civilizatório aos empregados. A gente começa pela jornada de trabalho. A jornada de trabalho aqui na CLT, ela teve um regramento, uma interpretação dada pela Constituição Federal de 88.
Vamos lá, como é que é? Como é que funciona? Limite máximo. Limite máximo diário. Limite máximo diário é de 8 horas por dia. Limite semanal, 44 horas. Ah, pessoal, mas eu posso estabelecer menos? Pode. O que você não pode estabelecer? Mais. Ah, pessoal, mas tem aquela jornada lá 12 por 36. Então, essa é uma exceção à regra geral. Por quê? A Constituição fala o limite máximo para alguém trabalhar por dia, o limite máximo de jornada de trabalho é de 8 horas. Poxa, mas 12 horas, se você calcular, às vezes não dá as 44 horas semanais. Então, por isso que hoje admite essa exceção de 12 por 36. E está previsto na CLT, com base na reforma trabalhista também. Veio expressamente previsto na jornada 12 por 36. Mas lembre que é uma exceção. Uma exceção. A regra é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se você estabelecer menos, também é possível, ok? Vai ter a repercussão, principalmente, nos intervalos. Se você tem menos tempo de trabalho, você vai ter menos tempo de intervalo para descanso. O tempo de intervalo não é computado na jornada de trabalho, por não ser considerado tempo à disposição do empregador. Então, vamos lá, se você tem uma jornada de 8 a meio-dia, e de meio-dia a 1 hora você está tirando seu horário de almoço, esse tempo não é computado na jornada de trabalho. Então, entre 8 e meio-dia você vai ter 4 horas. Esse tempo de 12 a 13 horas não é computado. Você não vai ter 5, você vai continuar tendo 4. Ok? É por isso que a CLT também se preocupou em estabelecer um limite máximo para tempo de descanso. Porque você pode pensar, quanto mais tempo de descanso, melhor. Não necessariamente, porque você vai ter que voltar a trabalhar. Então, quanto mais tempo, isso pode influenciar na sua vida, né? Inclusive na sua vida social e familiar. Aqui a gente vai lembrar da prontidão e do sobreaviso, que é o tempo em que o empregado não está trabalhando, mas só que ele está aguardando as ordens. Ou ele está em casa, ou ele está na empresa aguardando ordens para atuar. Beleza? E esse tempo também é considerado tempo de efetivo exercício. O tempo que o empregado, por escolha própria, ficar na empresa para exercer atividades particulares ou por questões de proteção pessoal, não é computado na jornada de trabalho. Isso aqui é outra inovação da reforma trabalhista. O que acontecia normalmente? O empregado, por vontade própria, ele ficava na empresa, ou para estudar, ou para realizar um culto religioso com os outros empregados, ou simplesmente para esperar um determinado horário. Aí o que acontecia normalmente? Às vezes, o empregado queria computar esse tempo que ele ficava aguardando dentro da empresa na sua jornada de trabalho. E às vezes a empresa era condenada a pagar horas extras por esse período. Então a CLT foi clara. Se o empregado está por vontade própria dentro do estabelecimento, por razões particulares ou para buscar proteção pessoal, como por exemplo, está tendo uma enchente ali na avenida, ou está tendo um protesto, está muito perigoso, está tendo assalto. Nesse caso, ele está buscando uma proteção pessoal. E nesse caso, não vai ser computado na jornada de trabalho. Até porque ele não está à disposição do empregador. Mas cuidado, se ele está lá, esperando um evento passar, e o empregador exige a prestação de serviço, aí vai ser computado. Porque agora ele não está mais por vontade própria. Ele está porque o empregador está pedindo. Ok? É facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer o horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Aqui é a famosa 12 por 36. Então você pode celebrar por acordo escrito mesmo. Na sua carteira de trabalho ele pode colocar que a jornada de trabalho é 12 por 36, não tem problema. Pode ser mediante convenção ou acordo coletivo também. E em relação ao empregado que trabalha 12 por 36, o próximo dispositivo é interessante, porque a remuneração dele engloba tudo. Vai englobar o período noturno, vai englobar o adicional. Quer ver? A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver. Então o que acontece? Às vezes você tem que prorrogar seu horário noturno. O horário noturno vai até 5 horas para o empregado urbano. Então vamos dizer que ele teve que prorrogar até 6 horas. Essa prorrogação já vai estar abrangida pela remuneração que ele recebe. Horas extras. Vamos falar sobre as horas extraordinárias ou horas suplementares também. Horas extras é aquele período que o empregado extrapola o seu horário normal de trabalho e aí tem que ser pago num valor maior. Qual a ideia da CLT? É que 8 horas já é uma jornada bem pesada, já é uma jornada bem cansativa. Então qualquer horário que você fica além disso,
já é um horário que vai prejudicar a sua saúde. E por isso você tem que ser indenizado. Aí, nesse caso, a indenização seria a hora extra, o valor de hora extra. Como é que funciona a hora extra hoje? A hora extra é paga no valor de 50% a mais do horário normal. Cuidado, não é 100%, viu? Muita gente vem me procurar falando que o valor é de 100%. Não é. Hora extra é o valor de 50% a mais do valor da hora normal. E outro ponto que eu queria também chamar a atenção. Eu falei que o limite máximo é 8 horas, mas você pode ser contratado para menos. Se você foi contratado, por exemplo, para ter uma jornada de 6 horas e ele te exige uma prestação de serviço na 7ª e 8ª hora, essa 7ª e 8ª hora é considerada hora extra, ainda que respeite o limite diário de 8 horas. Ok? Você tem que ver o que está no seu contrato. Se o contrato é de 4 horas e você fica até 8, você vai ter 4 horas extras para pleitear. E aí ainda tem outra norma que o empregador vai estar burlando, porque o limite máximo de horas extras por dia é de 2 horas. Você só pode ficar 2 horas, no máximo, prestando serviço extraordinário. Ok? Não sei se eu passei. A limitação legal da jornada suplementar 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Então, beleza, você falou que é um limite máximo de 2 horas. E se passar? Ele vai pagar. Vai pagar. Infelizmente, a CLT não previu uma punição maior para aquele que excede as 2 horas extras diárias e exige mais do empregado. Não tem uma punição expressa. Então, normalmente, a justiça vai colocar 1 hora extra a mais, né? O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação a 2 horas diárias. Então, por exemplo, você presta horas extras todos os dias. Segunda a sexta, você está lá, foi contratado para trabalhar 6 horas, mas de segunda a sexta e sábado você trabalha 8 horas. Veja, todos os dias você está lá, trabalhando hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. No final das contas, esse valor da hora extra, ainda que você pare de trabalhar extraordinariamente, esse valor que você recebia vai ser integrado no seu salário. Ainda que você não trabalhe mais como hora extra. Vai ter uma regra específica que a gente vai ver. Mas em relação às verbas decisórias, esse período extraordinário vai ter reflexo em todas as verbas decisórias. Então as férias vai ter que computar o valor da hora extra. O 13º vai ter que computar o valor da hora extra. E eu estou falando da hora extra habitualmente, tá? A eventual não tem esse regime. Você prestou eventualmente uma hora extra, beleza, ficou ali. Já foi pago, já foi indenizado. Agora, se for habitual, integra o salário. O adicional por trabalho extraordinário serão computados no salário, que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. É como eu falei, tem reflexo em todas as verbas trabalhistas. Supressão das horas extras, que vem aquele regulamento que eu te falei. É um regulamento especial para aquele que labora em serviço extraordinário com habitualidade. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. Então, se você trabalhou durante 1 ano de forma extraordinária, você vai ter indenização de 1 mês de horário suplementar, ou pelo menos do valor dessa hora suplementar, ainda que você não preste essas horas suplementares. Então, a cada ano você ganha 1 mês. Então, se você trabalhou 5 anos prestando com habitualidade um serviço extraordinário, você vai ganhar 5 meses de indenização do valor das horas extras, ainda que você não preste esse serviço nesses 5 meses. Ok? O controle de ponto. Aqui é outra inovação da reforma trabalhista. Na redação antiga da CLT, falava que a empresa que tiver 10 empregados tem que ter o controle de ponto. É obrigatório o controle de ponto para aquelas empresas que têm 10 empregados. Ou era, né? Porque agora com a reforma trabalhista esse número mudou, aumentou. Agora a empresa que tiver 20 empregados vai ser obrigada a ter o controle de ponto. Ah, e se não tiver 20 empregados? Não precisa registrar o horário dos seus empregados. Mas eu sempre recomendo que as empresas tenham o controle de pontos. Se ela realmente quer seguir a legislação, tenha o controle de pontos. Porque isso evita que o empregado
mais tarde vem a pleitear hora extra. Porque se você tem controlado lá o registro certinho do horário que entrava e saía, não tem como dizer que tinha hora extra. Então, se você quiser seguir o regramento, que se quiser seguir na linha, coloque o controle de ponto, mesmo que você não tenha 20 empregados. Ok? Intervalos. E aí a gente vai falar sobre os intervalos que a gente tinha falado no início, e agora a gente vai aprofundar. Temos o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é aquele dentro da respectiva jornada de trabalho. Naquele dia de trabalho vai ter um intervalo. E esse aqui vai ser o intrajornada. O intervalo interjornada é aquele intervalo de descanso entre duas jornadas. Então, se você trabalha de segunda a sábado, o intervalo entre segunda e terça é o intervalo interjornada. O intervalo dentro de segunda-feira é aquele que você tira para almoçar ou para jantar, conforme o seu horário, é um intervalo intrajornada. Ok? São regramentos diferentes. Primeiro a gente vai começar pelo intervalo intrajornada. A regra é, se você trabalha até 4 horas diárias, você não tem intervalo. Se você for contratado para trabalhar 4 horas diárias, não tem intervalo. Acima de 4 horas até 6 horas, você tem um intervalo de 15 minutos. 15 minutos para descansar. Acima de 6 horas, você vai ter um intervalo de no mínimo 1 hora. E no máximo 2 horas de intervalo. Como eu falei, intervalo mais longo pode ser bom? Pode. Mas também pode ser prejudicial, porque você acaba atrapalhando sua vida. Então, por isso que em relação ao intervalo de 2 horas, você tem que ter um regramento específico, tem que ser aprovado inclusive pelo Ministério do Trabalho. Então, em regra, o intervalo para quem labora acima de 6 horas é 1 hora de descanso. Por acordo, agora outra inovação da reforma trabalhista é a possibilidade de redução desse valor, desse horário de intervalo intrajornada. Você pode ter seu intervalo intrajornada reduzido para 30 minutos, no máximo, se tiver uma convenção ou acordo coletivo de trabalho. Por acordo individual não pode. É convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tem que ter a participação do sindicato. É o sindicato que, juntando com o empregador, ou o sindicato junto com o sindicato do empregador, vai definir se pode reduzir ou não esse intervalo de 1 hora para 30 minutos. O intervalo interjornada. O regramento da CLT fala que entre 2 jornadas deve ter no mínimo 11 horas de descanso. 11 horas de descanso entre 2 jornadas. Então pode acontecer na mudança de horários, a violação desse dispositivo. Então você trabalha, por exemplo, até 20 horas de um dia, e no outro dia o cara te pede para trabalhar para entrar 6 horas. Vamos ver se vai 4, vai dar 10 horas. Não respeitou as 11 horas de descanso. Aí esse valor que foi suprimido do intervalo interjornada vai ser pago como hora extra. Ok? Aliás, em regra geral, se você violou alguma regra de jornada de trabalho, você vai pagar esse valor com hora extra. Então, no intervalo intrajornada, o empregador não te deu esse intervalo para você descansar durante a jornada. Vai ser pago como? Hora extra. No intervalo interjornada, não foi respeitado. Aí você vai ver quantas horas não foram respeitadas. Ah, foram 3 horas? Então vai pagar 3 horas extras. Beleza? Agora, outro ponto importante da reforma trabalhista foi a questão de se você vai pagar a hora cheia ou se você vai pagar a hora fracionada em minutos. Porque antes, se você não for respeitado no intervalo em 15 minutos, por exemplo, se o intervalo era de 1 hora e você tirou 45 minutos, você pagava 1 hora extra. Agora, com a reforma trabalhista, não. Você vai pagar, respectivamente, os minutos que foram suprimidos. Então, se você suprimiu 15 minutos no intervalo dele, você vai pagar 15 minutos extras. Ok? A mesma coisa que no intervalo. Interjornada. Se foram suprimidas 2 horas e 33 minutos, vai pagar 2 horas extras e 33 minutos extras. Não é mais a hora cheia. Agora você vai fracionar e vai ver a efetiva violação da hora. Beleza? E aqui eu coloquei uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que já versou sobre o assunto. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remunerados como extraordinárias,
inclusive com o respectivo adicional. Funciona assim, ó. O que ele quer dizer aqui nessa redação? Além da jornada diária e das horas extras, que a gente já comentou, dos intervalos inter e intra-jornada, a gente tem um descanso semanal remunerado. Toda semana, o empregado tem direito a um dia de folga para ele descansar, simplesmente. A Constituição Federal fala que o descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, ele é de 24 horas e deve ser tirado preferencialmente no domingo. Preferencialmente no domingo. Pode acontecer que você tire em outro, mas preferencialmente deve ser no domingo. E aí o que acontece? Às vezes você tem que somar o valor interjornada, ou seja, da jornada. Vamos dizer que o empregado realmente vai tirar esse repouso semanal no domingo. Esse valor não é computado no intervalo interjornada. Então no sábado você trabalhou até 8 horas, aí vai contar até 24 horas, aí vai tirar o descanso semanal remunerado e aí vai contar as horas restantes na segunda-feira. Então você tem que somar 24 horas mais 11 horas. E aí o seu pai vai poder voltar a trabalhar na 36ª hora. Ok? De descanso. E aqui, para finalizar esse assunto de duração do trabalho, a gente vai falar sobre o horário noturno. Veja só, o trabalho noturno ele é mais penoso. Primeiro por questões de biofísicas do ser humano, que ele é um animal diurno, não é um animal noturno. Então, o trabalho de noite ele é muito mais difícil, é muito mais prejudicial à saúde. Então, a CLT trouxe um regramento específico, uma proteção especial para quem trabalha nesses horários. Aqui a gente vai ter o horário noturno para o urbano e o horário noturno para o rural. Dentro do horário noturno do rural, a gente vai dividir entre o rural pecuarista e o rural que trabalha na agropecuária, na agricultura. Veja só, em relação ao urbano, a gente tem a chamada hora ficta. O legislador entendeu que o trabalho noturno urbano ele é mais perigoso por questões de segurança pública. Você trabalhar de noite te expõe mais aos perigos da rua, os perigos da vida noturna. Então, por isso que ele colocou um horário reduzido. Vamos dizer assim, ó, 8 horas corresponde a 8 horas? Você vai falar sim, mas aqui não. Porque aqui a hora do trabalhador noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos. Sim, uma hora não equivale a 60 minutos. Para o trabalhador noturno urbano, é considerado 52 minutos e 30 segundos. É por isso que se você fizer o cálculo aqui ó, do horário noturno, que vai de 22 a 5 horas, vai dar 7 horas. Não vai dar 8 horas. Mas por quê? Porque a CLT quis proteger aquele trabalhador. Porque a CLT entende que é um horário mais perigoso para a sua saúde e para a sua vida. Então, tirando o urbano, todos os demais vão seguir com o horário normal. Uma hora equivale a 60 minutos. Só o urbano que vai ter uma hora equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Ok? Então vamos ver as regras especiais. Se o empregado é urbano, o horário noturno dele é de 22 horas a 5 horas da manhã. E o adicional respectivo vai ser de 20%. A hora noturna equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Agora vamos para o trabalhador rural. Veja como é diferente. Se o trabalhador rural trabalha na pecuária, o horário noturno dele vai ser de 20 horas às 4 horas da manhã. Veja que se você for calcular aqui, de 20 às 4, são 8 horas, certinho. Se você calcular aqui de 22 às 5, são 7 horas. Não são 8. Mas só que ele vai receber como se fosse 8. Beleza? O adicional noturno do pecuarista, ele é de 25%. E a hora noturna é equivalente a 60 minutos. Então, uma hora equivale a 60 minutos aqui para o rural. Se ele trabalha na agricultura, já é um pouquinho diferente. A hora noturna é de 21 horas a 5 horas. E o adicional noturno continua o mesmo e a hora noturna também. Ah, professor, mas por que o legislador quis diferenciar a pecuária e a agricultura? Opção política. Opção política. Deve ter tido suas razões na hora da criação dessa norma. Mas qual é a forma de decorar aqui que eu posso facilitar o estudo de vocês? O empregado rural pecuarista, ele mexe com o quê? Com animal, com bicho. E aí você vai lembrar do quê? Do boi. E o boi tem o quê? 4 patas. Então, o que você vai
lembrar que o horário noturno do pecuarista vai até 4 horas. Então, se o boi tem 4 patas, 4 horas. E o agricultor? O agricultor vai ser o que sobra. Se o boi tem 4 patas, você vai presumir o quê? Que é o horário noturno do pecuarista. E se tiver lá aparecendo que é 5 horas? Agricultor. Ou urbano. Aí você vai ter que ver o início da jornada. 22 horas para o urbano e 21 horas para a agricultura. Beleza?